Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, caríssimos e amados irmãos e irmãs, voltai ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração. Buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Vamos ouvir o Evangelho que está em Lucas 11, de 14 a 23. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a vitória de Jesus sobre o demônio mudo, da qual o Evangelho nos fala, é símbolo da falta da palavra de Deus. Sim, e isto mostra três coisas. Primeiro, reapareceu entre os homens a palavra de Deus. A palavra de Deus agora está no meio dos homens. E onde está a palavra de Deus, ali não tem demônio que resista à força dessa palavra. Aonde a palavra é anunciada, é quebrado todas as forças demoníacas, toda a força do demônio. E Jesus, segundo, mostra o poder do Filho de Deus. É pelo dedo de Deus que Jesus expulsa o demônio. É o dedo. Veja bem, o demônio não pode nada contra Jesus e contra aqueles que creem em Jesus. Diz o Espírito de Deus: constrói o reino de Deus entre os homens. O poder do Filho de Deus é isso. Jesus veio para construir o reino de Deus entre os homens e desbancar a força do mal. A luta, nós vamos vendo depois, a luta entre Deus e Satanás atingiu a fase definitiva e não permite mais ao homem ficar neutro. Agora, diante de Deus, é preciso fazer uma escolha, ou a favor de Deus ou contra Deus. Eu não sei que lado você está, porque às vezes nós podemos demonizar as pessoas, chamar as pessoas de demônio enquanto elas são pessoas de Deus, e nós podemos às vezes santificar algumas pessoas achando e elas ser um demônio. Aquele povo perdeu totalmente a capacidade de discernir. E porque não foram capazes de discernir, viram nas obras de Jesus que é o próprio demônio que estava agindo nele. Veja que blasfêmia. E muitos cristãos hoje têm dificuldade em crer em que o demônio existe. Outros procuram explicar o mal apenas a partir da liberdade humana. Irmãos, afirmar que Cristo venceu o império de Satanás significa, na realidade, reconhecer aquelas dimensões cósmicas da obra de Cristo. Cristo venceu. Cristo venceu a morte. Cristo venceu o diabo. Cristo venceu
o pecado. Até agora, era uma solidariedade no pecado que contaminava toda a criação. Agora abriu-se uma brecha. Com Cristo criou-se uma nova solidariedade, a solidariedade do amor. Em Cristo Jesus realiza-se o desígnio de Deus. E qual o desígnio de Deus? É o homem tornar-se definitivamente aliado do Criador para a realização do seu desígnio de amor. Satanás quer dizer aquele que é o adversário. Ali, Jesus encontrou a ação de Satanás na vida daquele que estavam se colocando numa atitude de adversário de Deus. Eles não estavam do lado de Jesus olhando para aquele homem que foi libertado. Aquele povo viu a ação de Jesus e achou que era o próprio demônio. Na verdade, eles estavam a serviço do diabo e não sabiam. Estavam a serviço do demônio. E porque estavam a serviço do demônio, eles então começam a demonizar Jesus para desqualificar o que Jesus está fazendo. Quando a gente quer desqualificar alguma coisa, a gente acha um fundamento para demonizar os outros, não é mesmo? Para fazer de alguns um demônio. Hoje a mídia faz isso com muita presteza. Irmãos, nós devemos ser aliados de Deus, aliados uns dos outros. Quanta divisão na igreja hoje! Quantos cristãos brigando um com o outro? Um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Quando um homem mais forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o. Jesus é o homem mais forte que vence. Por isso que ele está falando assim: se eu expulso esse demônio desses homens, é porque eu sou mais forte do que Satanás. E por isso, sendo mais forte, Jesus veio para resgatar o ser humano. Fazer com que o ser humano entre em comunhão de novo com Deus, consigo e a comunhão entre nós, irmãos. Ele veio. Quem divide é o diabo. Quem une é Deus. Deus nos une. Que nós possamos trabalhar para a unidade. Certo é que vai ter um dia, como diz lá no livro do Apocalipse, capítulo 20, dia virá em que Satanás e a morte serão lançados ao abismo de fogo. Então a solidariedade no pecado perderá toda a consistência. Não mais estaremos nesse dia num reino do pecado. Agora, irmãos, se deve escolher. Não se pode ficar indiferente, a favor de Cristo ou contra Cristo. Quem não está com Cristo, empenhado na luta contra o mal, está a serviço de Satanás. Veja bem, a pessoa que não está empenhada em libertar o irmão, em cuidar das pessoas, em cuidar dos mais pobres, em levar libertação de todos os aspectos, a libertação da ignorância religiosa, cultural, ajudar as pessoas a ter vida. Quem não está lutando com Cristo dessa forma, está contra Ele, está a serviço de Satanás. E quem acredita em qualquer coisa sem se comprometer com Cristo, não aproveita nada. Nada se aproveita se nós não nos comprometermos com Jesus, com seu reino, na libertação do ser humano, na sua libertação integral, para que o ser humano tenha vida e vida em abundância. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.